pessoal! Aqui quem fala é a professora Amanda. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do GTMAT. Hoje nós vamos falar sobre as operações com números complexos na forma algébrica. Então, para relembrar, na videoaula passada, a gente viu que era a unidade imaginária. A unidade imaginária é dada pela expressão i igual a raiz de menos 1, que é equivalente a dizer que i ao quadrado é menos 1. E também vimos que é a forma algébrica de um número complexo, que é z igual a a mais bi, onde esse a e b são números reais. Então, hoje nós vamos tratar sobre as operações com números complexos na forma algébrica. Então, a gente quer realizar operações com dois números complexos e, como resultado, a gente quer obter um novo número complexo na forma algébrica. Nós veremos hoje sobre a igualdade, sobre a adição e subtração, e sobre a multiplicação de dois números complexos na forma algébrica. Já adianto que a divisão entre dois números complexos ela será vista em um outro momento. E aí, então, ao longo dessa aula, a gente vai considerar dois números complexos, Z1 e Z2, dados por Z1 igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI, onde A, B, C e D são números reais. Então, começamos pela igualdade. Então, Z1 e Z2, eles serão iguais se suas partes reais forem iguais e se suas partes imaginárias também forem iguais. Ou seja, eu tenho que Z1 é igual a Z2 se A for igual a C, são as suas partes reais, e suas partes imaginárias, B igual a D. Então, essa é a condição para que eles sejam iguais. Quando a gente quer somar ou subtrair dois números complexos, nós vamos agrupar as partes reais e colocar i em evidência. Então, Z1 mais Z2. Isso é o mesmo que A mais BI mais C mais DI. Então, eu vou agrupar as suas partes reais, que é A mais C. E quando eu coloco i em evidência, eu vou obter B mais D vezes i. Mesma ideia para subtração. Então, aqui, Z1 menos Z2, que é A mais BI menos C mais DI. Qual que vai ser a parte real? A menos C. E aqui, quando a gente colocar o i em evidência, vai ficar B menos DI, porque tem um menos aqui do lado de fora. E aí, então, a gente obtém também a subtração. No caso da multiplicação, a gente vai usar a distributividade, lembrando sempre que o i ao quadrado é menos 1. Então, Z1 vezes Z2, A mais BI vezes C mais DI. Então, vou começar aqui multiplicando pelo A. Então, eu obtenho AC mais ADI. Agora, eu vou obter BCI e depois BDI ao quadrado. Então, a gente lembra que i ao quadrado é menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora? O mesmo que a gente fez para a soma. A gente vai agrupar o que for real e vai colocar o i em evidência. Então, o que é real aqui? É o AC e essa parte, né? Que vai dar menos BD. Então, vai ficar AC menos BD. E qual que é a parte... E agora, colocando i em evidência, vai ficar mais AD mais BC vezes i. Ou seja... O produto de Z1 vezes Z2 é igual a AC menos BD mais AD mais BC vezes I. Então, em relação a todas essas operações que a gente viu, é importante a gente ressaltar que em nenhuma delas não há necessidade de decorar a fórmula. Basta desenvolver a expressão para obter o resultado. Lembrando sempre de agrupar o que for real e o que for imaginário, né? Ou seja, colocar o i em evidência. Então, vamos ver uns exemplos agora. Então, o primeiro deles é um exemplo que pede para executar as operações e escrever z na forma algébrica. Então, vamos começar pela letra A. Então, aqui eu tenho 2 menos 4i, menos 11 menos 22i. Então, eu vou começar tirando esse parênteses. Então, vai ficar 2 menos 4i, menos 11, e aqui vai ficar mais 22. Então, agora eu tenho que juntar o que for real e colocar o i em evidência. O que é o real? É o 2 com menos 11. Então, isso vai ficar junto aqui, 2 com menos 11.
E aqui eu coloco menos 4 mais 22 vezes i. Ou seja, 9 mais 18i. Menos 9 mais 18i. E aí a gente já obteve a forma algébrica desse número. Na letra B, a gente vai executar um produto. Então, eu vou começar multiplicando aqui com 1. Quando eu multiplico por 1, vai ficar 1 vezes 2 e 1 vezes menos 4i. 2 menos 4i. Agora, multiplicando aqui com 3i, eu obtenho 6i menos 12i ao quadrado. Lembrem-se sempre que i ao quadrado é menos 1. Dessa forma, a gente vai ter 2 com mais 12, né? Mais 12 está aqui. E essa parte aqui eu vou obter 2i. Então, qual que é a forma algébrica desse número? Ela vai dar 14 mais 2i. Segundo exemplo, determine z pertencente a c, tal que 3zi é igual a z mais i. Então, a gente tem aqui uma equação complexa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse tipo de exercício, a gente tem que substituir o z por a mais bi. E aí, então, o nosso trabalho vai ser encontrar o valor de a e o valor de b. Então, vamos fazer essa substituição aqui. Então, quando eu faço a substituição de z por a mais bi, vai ficar 3 vezes a mais bi vezes i igual a mais bi mais i. Então, eu vou desenvolver isso. Então, desse lado eu tenho 3 vezes a vezes i, 3 vezes bi vezes i. Vai dar 3bi ao quadrado. E do outro lado, eu estou colocando aqui de uma vez o i em evidência. Então, a mais bi mais 1 vezes i. A gente tem que lembrar que i ao quadrado é o mesmo que menos 1. Então, aqui vai ficar 3a vezes i menos 3b igual a mais b mais 1 vezes i. Então, a primeira coisa que a gente viu foi sobre a igualdade. O que a igualdade diz pra gente? Que dois números são iguais quando as suas partes reais são iguais e as suas partes imaginárias também são iguais. Então, como que a gente vai resolver aqui a partir de agora? A gente tem que olhar qual que é a parte real de um lado e igualar a parte real do outro lado. Olhar qual que é a parte imaginária e igualar com a parte imaginária. Então, quando a gente fizer isso, começando pela parte real, vai ficar menos 3b igual a a. E a parte imaginária, 3a igual a b mais 1. Então, a gente tem um sistema para resolver. Esse sistema, eu vou resolvê-lo por substituição, que vai ser um método mais rápido. Então, aqui, como o meu a vale menos 3b, eu vou substituir na equação de baixo. Quando eu substituo na equação de baixo, eu obtenho menos 9b igual a b mais 1. Então, menos 10b é igual a 1, b é igual a menos 1 sobre 10. Então, se b é menos 1 sobre 10, quando eu substituo aqui na primeira equação, eu obtenho a igual a 3 sobre 10. Portanto, o z que a gente está procurando, ele é dado por 3 sobre 10 menos 1 sobre 10 vezes i. Terceiro exemplo, determine as raízes quadradas de menos 1 menos raiz de 3 vezes i. Então, eu vou chamar de z a raiz desse número que eu estou procurando, né? Eu estou procurando a raiz de menos 1 menos raiz de 3 i. Bom, então isso significa que z ao quadrado é igual a menos 1 menos raiz de 3 vezes i. Eu estou elevando aqui ao quadrado os dois lados da igualdade. Fica menos 1 menos raiz de 3 vezes i. E aí, então, nós vamos usar o que a gente usou no exercício anterior. A gente vai substituir z por a mais bi e encontrar o valor de a e de b. Quando a gente faz isso, vai ficar a mais bi ao quadrado igual a menos 1 menos raiz de 3 vezes i. Quando a gente desenvolve esse produto notável aqui, nós vamos obter a2 mais 2abi menos b2, já que i ao quadrado é igual a menos 1. Isso tudo tem que ser igual a menos 1 menos raiz de 3 vezes i. O que a gente vai usar? A mesma ideia que a gente usou também no exercício anterior. A gente vai olhar qual que é a parte real desse lado aqui e igualar com a parte real do outro lado. E fazer o mesmo com a parte imaginária. Então, quando a gente faz isso, qual que é a parte real aqui? É o A2 menos B2. E isso tem que ser igual ao menos 1.
Qual que é a parte imaginária? 2AB. E aqui do outro lado é o menos raiz de 3. Então, aqui eu também vou fazer pelo método da substituição. Eu vou isolar aqui na equação de baixo o b. Quando eu isolo o b aqui, eu obtenho que o b é menos raiz de 3 sobre 2a. Esse resultado eu vou substituir na primeira equação. E quando eu faço isso, eu vou obter uma equação biquadrada, que é dada por 4a4 mais 4a2 menos 3 igual a zero. Essa equação é o tipo de equação que a gente resolve fazendo uma mudança, né? A gente chama de y, por exemplo, o a ao quadrado. E aí a gente vai obter uma equação de segundo grau que pode ser resolvida por Bhaskara. Quando esse processo é feito, a gente vai obter os seguintes valores para a. A gente obtém a igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2 e obtém o a igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 2 vezes i. Então, é importante a gente lembrar que esse a, ele tem que ser um número real, porque ele é aquele número que aparece na forma algébrica de z. No início do exercício, nós chamamos z de z igual a mais bi. Tanto a quanto b são números reais. Então, isso significa que esses valores encontrados para a, eles não são válidos. Os únicos valores válidos serão raiz de 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente lembrando aqui que b é menos raiz de 3 sobre 2a. Para o a igual a raiz de 2 sobre 2, a gente vai obter b igual a menos raiz de 6 sobre 2. E com isso, o número que a gente procura é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 6 sobre 2 vezes i. E para a igual a menos raiz de 2 sobre 2, o nosso b vai ser raiz de 6 sobre 2. Então, a gente vai obter menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2 vezes i. Então, as raízes quadradas de menos 1 menos raiz de 3 vezes i são menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2 vezes i e raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 6 sobre 2 vezes i. Então, a gente finaliza aqui a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!